Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja, eu entendo a indignação do pastor John, e tem momentos que isso acontece conosco, amém? E às vezes eu até cumprimento. Muitas vezes é muito bom ir na casa do vizinho, o vizinho prepara o bolo, o vizinho prepara o café. Mas você abandonar a sua casa, esquecer da sua casa, você vai pagar um preço, porque o vizinho vai continuar na casa dele. Ele te recebeu bem, ele preparou o café, ele preparou para você tudo, estava tudo muito gostoso, o café estava bom, a Coca-Cola estava boa, o bolo estava gostoso, 2 sabores. Só que aí quando você chegar na tua casa tem comida para fazer, tem café para fazer, tem a roupa para arrumar. Aí vê se o vizinho que vai fazer essas coisas para você. Não, o vizinho faz para te receber, o vizinho faz para receber você. E Deus, ele tem falado comigo, mas eu estou aguardando o Espírito Santo de Deus nos conduzir, para que não venha a ser tomadas decisões mediante o meu querer ou a minha vontade, amém, queridos? Em nome de Jesus. Então quero pedir para você abrir a tua Bíblia em nome de Jesus, amém? No livro de Marcos capítulo 10, queridos. Vai abrindo aí em nome de Jesus, nós já vamos ler Marcos capítulo 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, aleluias. Vai procurando aí, já vou transmitir o versículo para os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, Deus digno de honra, Deus digno de glória, Deus digno de louvor, aleluias. Marcos capítulo 10. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor, Tu és digno de glória, Tu és digno de honra, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o versículo que Deus gerou em nosso coração, igreja. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Procura aí. Marcos capítulo 10, versículo 46. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém, queridos? Se assente, por favor, em nome de Jesus. Queridos, eu sei que essa é uma palavra muito ministrada e muito falada, só que eu quero ser enfático e simplificar para você na noite de hoje, em nome de Jesus, sobre aquilo que o Espírito Santo testificou no meu coração. Eu não quero aqui explicar para você, porque pela graça de Deus nós já tivemos até o pastor João ministrando essa palavra, explicando as consequências da cegueira de Timeu, de Bartimeu. Mas nessa noite eu quero enfatizar de uma forma diferente. E qual é essa forma para você entender? A forma que eu quero trazer para você é que este homem,
ele, enquanto estava mendigando, ele não tinha valor, ele não era respeitado, ele não era bem visto pela sociedade. Mas entenda isso aqui, igreja, nós vemos que Bartimeu, ao sair para mendigar, ninguém confrontava ele. A oportunidade era liberada para Bartimeu. Bartimeu, ele tinha carta branca. Por quê, pastor? Porque aqui não iria incomodar ninguém. Aqui não iria fazer com que as pessoas tivessem medo de perder a sua posição para Bartimeu. Bartimeu tinha carta branca para poder entrar e sair. E quando eu falo entrar e sair, eu estou dizendo mais ou menos assim: olha, Bartimeu não faz peso algum para nós. Bartimeu não traz medo algum para nós. E você já percebeu uma coisa? Quando se tem alguém que em determinado momento talvez se encontra em uma situação difícil, em uma situação adversa, alguém ao seu lado pode até olhar e dizer assim: esse aí não me causa medo nenhum, essa daí não me causa medo nenhum. Mas por quê, pastor? Porque o momento de Bartimeu o traz liberdade aonde ninguém quer. Bartimeu entra onde ninguém entra. Bartimeu está fazendo o que ninguém quer fazer. Mas na parte do que, pastor? Na parte adversa, na parte difícil. É mais ou menos assim. Bartimeu está em uma profissão determinada, onde poucos querem estar, onde ninguém gostaria de estar. E é bem verdade que talvez Bartimeu até está diante dessa situação e também não gostaria de estar. Mas aqui entende, igreja, aleluia, Bartimeu está numa situação difícil, numa situação adversa. E eu volto a repetir: momento de Bartimeu é um momento em que ninguém queria estar, e alguém está olhando para Bartimeu e está dizendo assim: esse aí não traz medo algum para nós, esse aí não pode fazer nada. Por quê? Eu vou simplificar aqui, vou sair um pouquinho da mensagem para você entender. Muitas vezes alguém dizendo assim: ó, esse aí não sabe louvar, então não tem problema algum com ele. Esse aí não sabe pregar, então não tem problema algum com esse. Essa aí não sabe adorar, não sabe louvar, não sabe pregar, então não tem problema nenhum com ela. É mais ou menos assim, queridos. Às vezes alguém pode até menosprezar, porque vai entender que você não traz nada que seja produtivo. Só que tem um porém, olhe para cá para mim te explicar e você entender. Diante da situação adversa de Bartimeu, Bartimeu vai ter entendimento. E qual é o entendimento? O pastor citou aqui, aleluias, de momentos em que, aleluias, às vezes algumas pessoas se prostram no seu momento difícil. Algumas pessoas preferem desistir de frequentar ou buscar a presença de Deus, a presença do Senhor. Mas Bartimeu, ele vai ter uma situação diferente na sua vida. Por quê, pastor? Porque Bartimeu não se contenta com a situação em que ele está vivendo. E há muitos que não entendem isso. Alguns estão vivendo um momento difícil, alguns estão vivendo um momento complicado, alguns estão passando por um processo dentro da sua casa,
no meio da sua família, mas não entendem que precisam se levantar. E o que acontece, pastor? Se acomodaram com o espaço que foi dado para eles, se acomodaram porque ninguém está o perturbando, se acomodaram porque ninguém está falando deles, se acomodaram porque estão vivendo com migalhas, estão vivendo de mendigagem, e aí vão se acomodar. E quando eu estou dizendo aqui que estão vivendo de mendigagem, não estou dizendo apenas da parte financeira, não, queridos, não é somente da parte financeira, mas também estou dizendo aqui de pessoas que vão se acomodar com o processo de cegueira, com o processo de adversidade. Olha isso aqui, igreja, aleluia, é mais ou menos assim: eu estou aqui conseguindo um pouquinho do meu sustento, e para mim até aqui está tudo bem, estou conseguindo algo, mesmo que seja pouco, ninguém está me vendo, ninguém liga para mim, ninguém quer andar comigo, ninguém reconhece quem é Bartimeu. Só que tem um porém: Bartimeu não vai aceitar essa situação. E o que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer é que ele vai decidir, aleluia, mudar o cenário. Entendo isso aqui, igreja. Tem pessoas que entendem que precisa mudar o cenário, tem pessoas que entendem que precisa mudar a situação, tem pessoas que vão entender que do jeito que está não pode ficar, que da maneira que está não pode ficar, e aí vai se posicionar. Olha para cá, Bartimeu, ele vai se posicionar. Por que, pastor João? Porque quando ele se posiciona, ele vai obter vitória. Irmãos, não adianta, se não houver posicionamento, não tem resposta de Deus. Se não houver posicionamento, não tem vitória de Deus. Se não houver posicionamento, meu querido, aleluia, pastor, está doendo, você não é o único que sente dor. Pastor, foi difícil, para você não é o único que foi difícil. Pastor, a porta fechou, para você não foi a única porta que fechou. Pastor, o cenário é complicado, para você não foi. Pastor, estou com um filho assim assado, para você não é o único ou a única que está dessa forma. Entende isso aqui, aleluia. Eu não vou pensar neste momento, mas a Bíblia nos fala também, aleluia. Eu li Marcos, porque eu quero falar de apenas um cego, mas tanto Lucas quanto Mateus vão falar de 2 cegos. Mas eu quero falar de um, eu quero falar apenas de um. Então entenda isso aqui, igreja. Esse cego aqui, ele pensa e fala: a situação precisa mudar, o cenário precisa mudar, a minha casa precisa mudar, o meu casamento precisa mudar, a minha família precisa mudar, os meus filhos precisam mudar. O cego, aleluia, ele entende isso aqui, pastor John. Por que, pastor? Porque falaram de Jesus. Jesus está saindo de Jericó. Jesus está, aleluia, saindo de Jericó com seus discípulos. E entenda, Jesus, aleluia, estava indo a caminho de Jerusalém. E neste momento nós vamos ver que esse cego chamado Bartimeu vai se posicionar. Ele vai tomar uma decisão. Ele não fica acomodado, ele não fica parado. Eu quero bênção, mas estou parado. Eu quero mudança no meu casamento, mas estou parado. Eu quero libertação dos meus filhos, mas estou parado. Eu quero libertação do meu esposo, mas estou parado. Não consigo tirar 2 horas para poder participar de um culto, mas consigo tirar 24 horas para poder terminar a série que eu fiquei ansiosa para poder assistir o próprio capítulo, o próximo capítulo. Mas eu não consigo participar de 2 horas buscando pela minha casa, buscando pela minha família, buscando pelos meus filhos. Por quê, pastor? Porque
porque para mim mendigar tá bom, porque para mim, aleluia, eu já tenho uma capa, essa capa é o suficiente, ninguém me incomoda, me deixaram livre, eu tenho acesso para fazer o que eu quero, eu tenho acesso para poder pedir, aleluia, esmola, então para mim tá bom. É mais ou menos assim, Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim, e Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. O homem não sabe quem eu sou, todo mundo sabia quem era, aleluia, Bartimeu. E quem ele era, pastor? Era um cego. E quem ele era? Era uma pessoa desvalorizada, era uma pessoa rejeitada, todo mundo sabia. Então todo mundo pode saber quem você é, mas você decide se quer continuar como você é, como todos sabem que você é, ou não. Você toma a decisão. Então cada um tem a sua tomada de decisão. Então entenda, Bartimeu pensa diferente, Bartimeu toma decisão diferente, Bartimeu se posiciona, ele vai ao encontro de Jesus. Então entenda, Bartimeu pode não estar enxergando, mas ouvir ele ouve, aleluia. Você está entendendo nessa noite? Tem pessoas que podem até estar com um processo dentro de casa, uma adversidade, mas algo ela tem para fazer e para oferecer para Jesus. Não é só se acomodar. Bartimeu não está enxergando, mas ele está ouvindo e ele está falando. Então ele tem alguma coisa de valor na sua vida. Então tem, pastor, não entendi. Eu vou explicar bem claro aqui para você, igreja. Tem irmão que ele está com a porta fechada, aleluia. Tem irmão que ele está, aleluia, com uma situação difícil no casamento. Isso aqui eu estou citando várias coisas, mas coloca apenas uma aí para você entender. Tem irmão que está com filho. Quando eu falo irmão, pode ser irmão, pode ser irmã. Está com filho nas drogas, está com o esposo no alcoolismo, está com as finanças numa situação difícil. E o que é isso, pastor? É Bartimeu cego. Ele pode muito bem, aleluia, se contentar e se prostrar, mas ele fala: olha, esse problema não vai fazer eu deixar de chegar até Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que não vai deixar o problema parar você, e você vai chegar até Jesus? Oh glória! Então glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia! Bartimeu falou: eu estou cego, mas eu estou ouvindo e eu estou falando. Aleluia. Aí ele decide, se posiciona. Igreja do Senhor, aleluia. Eu só estou na minha visão espiritual, como foi citado nesta noite. Vem um pregador de fora e fala assim: a igreja que não ora não tem resposta de Deus. Aí você vai ver: Jesus, oh glória! Mas onde está a oração? Aleluia! Onde está a busca? Onde está a renúncia? Isso serve para mim, serve para você, serve para quem não vê, que está em casa nesta noite. Aleluia! Entenda, queridos, ele vai decidir e vai se posicionar. Só que tem um porém, pastor Diogo. Quando Bartimeu se posiciona, meu pastor Evandivaldo, vai ter situações contrárias. Porque quando ele estava mendigando, ninguém vinha até ele, pastor Evandivaldo. Você acha que alguém aleluia está preocupado com quem aleluia está no ar de derrota? Você acha que alguém está preocupado com quem está numa situação onde ele decidiu, ela decidiu de se prostrar? Por isso que você vai ver, aleluia, que tem muitos que não vai atrás, tem muitos que não procura, aleluia, e aí muitas vezes vão até usar, eu até entendo, porque eu sou um pastor que eu vou atrás, porque eu sou um pastor que eu busco, sou um pastor que eu se preocupo, mas muitos vão até dizer assim: mas a ovelha que se perdeu, a ovelha que foi perdida, deixou 99 e foi buscar uma. Ei, meus irmãos, aleluia, vocês precisam entender uma coisa: tem pessoas que não é que se perdeu, ela decidiu por certo
sair da casa como o filho pródigo. É mais ou menos assim. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui, queridos, que o cego Bartimeu, quando ele vai se posicionar, quando ele vai ir até Jesus, ele agora vai encontrar empecilho. Mas por que é que ele não encontrou empecilho? Por que é que ele não encontrou adversidade que manda ele? Por que é que ele não encontrou dificuldade enquanto ele estava mendigando? Porque enquanto ele está cego mendigando, enquanto ele está ali com essa enfermidade, o inimigo não usa pessoas para se levantar contra ele. O inimigo não usa pessoas para poder parar o desejo dele. E ele tinha convicção, porque já explico para você, ele vai se posicionar, e aí ele vai pegar e vai clamar, ele vai avistar Jesus, ele vai reconhecer quem é Jesus. Tem muitos que ainda não reconheceu quem é Jesus, tem muitos que ainda não entendeu quem é Jesus, tem muitos que ainda não entendeu os princípios da mensagem de Jesus. Jesus vai pregar mais do reino dos céus e do inferno do que qualquer outra coisa. Muitos ainda não entenderam os princípios que Jesus nos ensina. Só que ele vai entender, aí ele vai clamar: Jesus, filho de Davi. Que é isso, pastor? Reconhecimento quem é o Messias, reconhecimento quem é Jesus. E quando ele clama, pastor John, é mais ou menos assim, aleluia, as pessoas vão se levantar. Tinha muitos igrejas, ali tinha uma multidão com Jesus, mas a multidão queria calar uma única voz, a multidão queria calar um único homem, porque enquanto ele estava clamando, a multidão ainda estava olhando para ele como uma pessoa que não se posicionava, como uma pessoa que não fazia, como uma pessoa que só mendigava. Mas agora é diferente, agora ele se posicionou, e quem se posiciona vai até ter pessoas que vai vir, aleluia, para querer parar você, mas não entendeu, aleluia, que você se posicionou. E quem se posiciona diante do Senhor Jesus tem resposta do céu nesta noite. Você crê? Tem resposta do céu. Às vezes nós queremos ficar parados, nós não somos movidos pelo homem, pela mulher, mas tem momento, aleluia, que o povo trava tanto, que nós até pensamos: ei, Jesus, eu estou querendo parar, eu estou querendo não se posicionar mais. Mas entenda, aleluia, diante do não posicionamento, ninguém se preocupa com você. Quando você se posiciona, aí sim que começa a se preocupar. Não entendi, pastor, eu vou simplificar, é mais ou menos assim: eu não estou fazendo nada, mas quando eu me posiciono para fazer, alguém vai reclamar, vai questionar. Eu não estou fazendo nada, ninguém liga, ninguém se preocupa. Mas quando eu me posiciono para fazer, alguém vai dizer assim: para. Só que tem um porém. Ele, Bartimeu, tinha convicção do que ele queria, ele estava determinado. E quem se posiciona com determinação pode se levantar a multidão dizendo: ei, rapaz, cala a boca, ei, rapaz, para, ei, rapaz, desiste, ei, rapaz, volta para trás. Ei, ele não vai te ouvir, mas o Senhor liberou a palavra para mim e para a tua vida, e no nosso posicionamento Jesus vai nos ouvir, Jesus vai nos ouvir, Jesus vai te ouvir. Mas tem pessoas que querem ouvir, querem que Jesus ouça, sem se posicionar. Não tem como. Eu gostaria que muitos dessem ouvido para a mensagem do Senhor. Igreja, eu não fico aqui entregando profecia em vão. Eu não fico aqui entregando a revelação à toa. Eu não fico aqui mexendo com o teu emocional.
Eu não fico aqui, aleluia, muitas vezes passando a mão na sua cabeça ou não, mas todas as vezes que eu venho no altar do Senhor, eu trago a mensagem e a palavra de Deus. Mas muitos não estão dando ouvido à palavra de Deus. Muitos estão, aleluia, cegos espirituais. Mas entenda isso aqui. Talvez aquela multidão, pastor João, estava andando com Jesus só para ver os milagres de Jesus, mas não tinha se posicionado. Sabe o que é se preocupar? Em querer calar quem se posicionou, em querer calar quem decidiu deixar de lado a sua carne, quem decidiu e falou assim: eu não quero mais viver de migalhas. E volta a repetir, quando eu falo eu não quero mais viver de migalhas, eu volto a repetir, é mais ou menos assim: eu não quero mais continuar desempregado, vou me posicionar. Eu não quero mais essa briga dentro do meu casamento, vou me posicionar. Eu não quero mais a minha filha, o meu filho na prostituição, nas drogas, na bebida, vou me posicionar. Ele decidiu se posicionar, e quem se posiciona, o Senhor vai ouvir. Por quê? Porque quando falaram para ele, fica quieto, não vai te ouvir. Como ele já tinha convicção, pastor João, porque quem está convicto no seu posicionamento, se levantou, se posicionou e tem convicção, não adianta. Vão tentar parar, mas a pessoa não vai retroceder, ela vai continuar diante da sua posição. Aleluia! Ele continua com a sua convicção. E quando manda, ei rapaz, fica quieto. Para. Isso aqui não é para você não. Ei, isso aqui, imagine ele ali cego. Imagine ele ali, aleluia. E aí ele clamava mais alto. E quando ele clamava mais alto, houve um momento que veio a resposta do Senhor Jesus. Clamar mais alto é perseverar. Clamar mais alto não é desistir. Clamar mais, eu estou dizendo aqui, não desistir de Jesus, não desistir do Evangelho. Aleluia. Clamar mais alto é perseverar diante das perseguições, é perseverar diante dos levantes, é perseverar diante dos inimigos, é perseverar diante, aleluia, da aprovação. Clamar mais alto é entender, aleluia. Você quer um exemplo aqui? Nós já voltamos para o texto. Zaqueu se posicionou, Zaqueu tomou uma decisão. Zaqueu, aleluia, fazia o que não era correto, mas ele se posiciona. E Jesus está novamente com uma multidão. Só que Zaqueu, ele vai subir em uma figueira. Então note isso aqui, igreja. Zaqueu tinha em mente uma coisa: eu sou pequenininho, eu sou o menor da casa, eu sou aquele que não é nem visto. Aleluia. E tem uma grande multidão aí. Talvez a multidão está querendo ser vista por Jesus. Talvez a multidão está ao redor de Jesus e não está deixando nem eu passar, não está deixando nem eu se aproximar. Aleluia. Você quer um exemplo aqui? Talvez aleluia, você é um pequenino, talvez você é pequenina, e ninguém está olhando para você, ninguém está te vendo, ninguém está te valorizando, ninguém está dando, aleluia, valor algum para aquilo que você representa. Só que entenda, Zaqueu, aleluia, ele entende uma coisa: eu preciso subir, e quando eu subir, aí Jesus vai me enxergar. Pastor, não entendi, é subir pisando nos outros? Não, aleluia, é você subir se posicionando. E como é que você sobe? Zaqueu subiu, aleluia, na figueira. Mas como é que você sobe, pastor?
negócio aqui é o contrário. Você vai subir descendo. Descendo como? Descendo na humilhação, descendo na oração, descendo se posicionando. E entenda uma coisa, que aquele que era pequeno diante da multidão, agora está maior, está mais alto, e Jesus está enxergando e dizendo: ei, rapaz, eu te enxerguei, e agora, aleluia, eu vou falar contigo. Vou eu entrar na tua casa, porque eu entendi, Zaqueu, que você se posicionou. Se não tiver posicionamento, Jesus não vai falar. Meu Deus. Aí, aleluia, quando ele clamou, muitos estavam repreendendo, mas ele continuou, aleluia. Jesus parou. Jesus, ele para por você nesta noite. Aleluia. Jesus, ele para pelos teus sonhos. Jesus, ele para te curar. Jesus, ele para te libertar. Jesus, ele para ouvir, aleluia, porque o mestre entende quando alguém se posiciona. Você quer um exemplo, aleluia? Aquela mulher, aleluia, cananeia, vai se posicionar diante do Senhor. Você quer um exemplo? Jairo vai se posicionar diante do Senhor. O centurião vai se posicionar diante do Senhor, e o Senhor, aleluia, vai sempre ouvir e agir sobre quem se posiciona. A mulher do fluxo de sangue vai se posicionar diante do Senhor, e aqui o Senhor se posiciona diante de Bartimeu, e ele vai dizer assim: ei, rapaz, o que queres que eu te faça? Aleluia. É o Senhor dizendo para mim e para você: o que queres que eu te faça? Mas entendo isso aqui, igreja, aleluia. O teu pensamento agora é com Deus, naquilo que você quer que o Senhor faça sobre a tua vida. Mas entenda, ele tinha, aleluia, posicionamento. Ele tinha posicionamento para chegar até Jesus. Ele tomou uma decisão de largar a capa, de entender que ele alcançaria coisas maiores buscando Jesus do que buscando migalhas, buscando Jesus do que buscando, aleluia, mendigar. Ele entendeu. Só que tem um porém, pastor Evangivaldo. Quando ele chega até Jesus, Jesus vai dizer assim: o que queres que eu te faça? E ele vai dizer assim: Senhor, ele não gaguejou, ele vai dizer assim: Senhor, que eu veja. Aleluia. Por que, pastor? Entenda que ele não tem dúvida no que ele quer. Ele não tem dúvida, aleluia, no que ele busca. Ele não tem dúvida quem é Jesus. Pastor, não entendi. É mais ou menos quando alguém muitas vezes vai buscar e não sabe o que buscar. Entra na casa do Senhor, pede casa. Entra na casa do Senhor, pede carro. Entra na casa do Senhor, pede porta aberta. Entra na casa do Senhor, pede um namorado. Entra na casa do Senhor, pede um iPhone. Entra na... Ei, quem é que entrou aqui tem convicção do que está pedindo para Deus? Às vezes eu e você não temos convicção, mas Bartimeu não. Além de se posicionar, ele falou: eu estou se posicionando para poder, quando alcançar o mestre, falar: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Deus está dizendo para você, no seu posicionamento, tenha convicção da sua petição, não tenha dúvida, porque Jesus vai liberar para mim e para você nessa noite. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita. Glorifique o Senhor. Aleluia. Glória. Ei, igreja, às vezes, pastor João, nós pedimos tantas coisas. Bartimeu não. Ele tinha uma convicção. Olha só, irmãos, sabe o que Bartimeu nos ensina? Eu estou cego, mas isso aqui não é um problema para mim. Eu estou rejeitado sobre a sociedade, mas isso aqui não é um problema para mim.
Irmãos, como é que alguém que está cego vai pedir carro, pastor João? Como é que alguém que está cego vai pedir casa? Como é que alguém que está cego vai pedir um celular, um iPhone? Como é que alguém, aleluia, que tem um problema no seu casamento vai pedir carro, igreja? Como é que alguém que tem um problema, aleluia, com seus filhos vai pedir carro? Não tem como, aleluia. Como é que alguém que está, aleluia, com a porta fechada, o último alimento dentro da sua casa está acabando, aleluia, o último feijão acabou, o último arroz acabou, como é que alguém que não tem nem a porta aberta vai pedir, aleluia, para ser, aleluias, de repente, ao glória, ter um carro zero? Não tem como, igreja. Como é que alguém neste momento vai pedir isso? A quem está numa situação dessa precisa ter a convicção, e a convicção é na sua petição. Se meu problema aqui é no casamento, eu tenho que me posicionar, e quando eu chegar diante de Jesus, Ele vai me ouvir. E o que eu vou pedir para Ele, pastor? Você vai pedir: Jesus, restaura o meu casamento. Jesus vai dizer assim para mim e para você: aleluia, o que queres que eu te faça? Se é o casamento o problema, se você, aleluia, está vendo, aleluia, que a situação está difícil, então começa a pedir para Jesus: Jesus, entra no meu casamento. O que queres que eu te faça, filha? Eu quero, Jesus, que o Senhor transforme o meu esposo. O que queres que eu te faça, varão? Eu quero, Jesus, que o Senhor abra uma porta, porque eu sou o provedor da minha casa e a situação está difícil, a porta se fechou, estou desempregado. O que queres que eu te faça, filha? Jesus, eu tenho um casamento abençoado, eu sirvo ao Senhor, minha esposa também serve ao Senhor. Eu tenho, Jesus, um único problema. E qual é, filho? É os meus filhos, é o meu filho, a minha filha tomou um caminho errado, Jesus, e neste momento não é carro que eu peço, neste momento, Senhor, não é casa que eu peço, neste momento eu peço pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu casamento, em nome de Jesus. O Senhor está liberando. Oh glória, aprenda a pedir aquilo que você tem como necessidade. Aleluia. Oh glória, Deus é poderoso, igreja, Ele é fiel. Aleluia. Jesus vai olhar para ele. Já estou encerrando. Jesus vai olhar e a resposta vai vir, porque Jesus está dizendo para ele: o que queres que eu te faça? Jesus pode até saber qual é o teu problema, Jesus pode até saber qual é a tua situação difícil, Jesus pode até saber qual é a tua enfermidade, mas sabe o que Jesus quer saber de você? Aonde está o teu coração? Se o teu coração está, aleluia, em pedir para Ele a mudança no teu processo, ou se o teu coração está em outra coisa. Por isso Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai dizer que eu veja, mestre. Ele vai dizer que eu volte a enxergar, que eu tenha vista. E Jesus vai dizer assim: olha, eu não tenho para ti somente visão carnal, não. Oh glória. Ei pastor, não entendi. Vou repetir para você glorificar o Senhor, vou repetir para você exaltar esse Deus que nós servimos. Quando você, aleluia, pede para o Senhor,
diante daquilo que realmente é para ser pedido, Ele não só concede para você a tua petição, como Ele concede mais ainda para a tua vida. Não entendi, pastor. Eu vou liberar para você. Ele pediu que voltasse a enxergar, e é mais ou menos eu vendo assim, como o Senhor nosso Deus fez com Salomão. Salomão, o que queres, Salomão? O que queres que eu te faça, Salomão? Salomão vai dizer: Senhor, eu quero ter sabedoria. E o nosso Deus vai dizer: Salomão, como você pediu sabedoria, você vai receber sabedoria e vai receber também riqueza. E eu não estou liberando riqueza para você. O que eu estou liberando é que você precisa aprender a pedir. Se é para poder saber, aleluia, lidar na situação de adversidade na tua família, na tua casa. Se é para poder pedir, aleluia, que a porta se fechou para a porta abrir. Entenda nesta noite que conforme a tua petição, Jesus vai fazer coisas maiores. Deixa eu ver quem crê. Jesus vai fazer coisas maiores. Deixa eu ver quem crê. Jesus vai fazer coisas maiores. Por que, pastor? Jesus, eu quero ver. Ei, Bartimeu, você não vai receber sua vista não, Bartimeu. Você não vai passar a voltar só enxergar não, Bartimeu. Eita glória. Jesus não tem só o que você necessita não, queridos. Jesus não tem só cura para você que está pedindo para ser curado não. Jesus não tem, aleluia, restauração de casamento para você que está pedindo para restaurar teu casamento não. Jesus não tem só, aleluia, a cura dos teus filhos que está no meio das drogas não. Por quê, pastor? Porque Jesus vai olhar e vai dizer assim para ele: ei, além da cura, você também recebe salvação hoje. Você recebe salvação hoje. Deus tem coisas maiores para mim e para você, aleluia. Oh, glória! É, igreja. Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Ele se posicionou, recebeu cura, e através da sua fé, Jesus falou para ele: ela te salvou. Ei, queridos, quem se posiciona é alguém que tem fé. Quem não desiste quando a multidão oprime é alguém que tem fé. E quem tem fé, o Senhor Jesus enxerga. Aleluia. Quem busca só por cura, o Senhor Jesus enxerga. E quem tem fé, entende que a cura, aleluia, ela é concedente à nossa fé. Amém? Então entenda uma coisa. Se coloque de pé, por favor. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Não foi como aqueles leprosos. Tem muitos que recebem, mas esquecem de agradecer. Vamos orar em nome de Jesus para ir embora para os nossos lares. Nós temos 5 minutos. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, nesta noite nós não viemos buscar o homem, porque se nós entrássemos aqui, Pai, para buscar o homem, nós estaríamos saindo frustrados, nós estaríamos saindo daqui, Pai, entristecidos. Se nesta noite nós tivéssemos entrado aqui, Pai, para buscar o homem, nós não estaríamos saindo daqui recebendo, Pai amado, a nossa resposta. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós entramos, Pai, viemos e entramos, Senhor, para buscar
buscar o Deus de Israel, para buscar o Senhor Jesus Cristo, para buscar aquele que nos sustenta, para buscar aquele que sustenta esta obra, para buscar aquele que sustenta o altar, para buscar aquele que sustenta a nossa casa, para buscar aquele que sustenta a nossa família, para buscar aquele, aleluia, que tira todo o mal sobre a nossa vida, para buscar aquele que nos liberta todos os dias, para buscar aquele, Senhor amado, que coloca as tuas mãos fortes e poderosas, nos guiando e nos guardando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entramos aqui para buscar o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E nós cremos, Pai, que quando nós entramos aqui para buscar a Tua presença, o Senhor nos fortalece na fé, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dá coragem para se posicionar como Bartimeu, o Senhor nos dá graça, meu Pai, para prosseguir diante daquilo que o Senhor determinou. Pai amado, o Senhor eterno, entra, meu Deus, sobre, meu Pai, aquilo que colocamos diante do Teu altar com convicção, em nome de Jesus, e determinamos nesta noite, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, que todo mal, Senhor, que vem sobre a minha vida, que todo mal que vem sobre a minha casa, que todo mal que vem sobre a Tua amada igreja, que todo mal que vem sobre a família da Tua igreja, que todo mal que vem sobre cada vida que está aqui presente, Senhor, ele cai por terra agora, Pai. Muitas vezes Satanás se levanta para que nós venhamos a nos entristecer e parar e desistir, meu Deus. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, e nós estamos aqui, meu Deus, diante de um propósito, Senhor. Em nome de Jesus, ser curado, meu Deus amado, Pai, ser libertado, Senhor dos exércitos, alcançar a resposta dos céus, Pai, e alcançar a nossa salvação. Em nome de Jesus, nós determinamos, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, todo mal sai, em nome de Jesus, toda enfermidade sai, em nome de Jesus, todo levante sai. Recebe a bênção em nome do Senhor e aplaude a Ele nesta noite, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos indo embora para os nossos lares, irmãos. Eu não sei quando, mas Deus vai mudar a história desses cultos na semana. E sabe quem não tem desejo de vir? Vai ver acontecer na vida dos outros, aí vai começar a querer vir, né? Está entendendo? Porque quando começar a acontecer na vida das pessoas, nós vamos testemunhar. Pastor, mas isso aí é tão simples? Não é. Mas Deus vai nos dar estratégia. E nós sabemos que precisamos de oração, pastor João. Mas como foi citado ontem na palavra também, e eu peguei, Deus olhou, pastor Evangelho, para Moisés e falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. É mais ou menos Deus dizendo assim: Moisés, momento de oração é momento de oração, momento de marchar é momento de marchar. Ei, Josué, é dessa forma aqui, é adorando, que as muralhas vão cair. Então tem momento que Deus vai ter, aleluia, a sua estratégia. É necessário orar, mas só orar, aleluia, sem posicionamento não alcança a resposta de Deus. Então Deus, ele vai mudar o quadro, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode não estar aqui para ver, pastor João pode não estar aqui para ver, eu posso não estar aqui para ver, mas a obra é dele, vai mudar o cenário. Um pode plantar, outro pode regar. Sabe o que é lindo aqui? Para não ter ninguém olhando e dizendo assim: pastor João, cresceu por causa de mim, cresceu porque eu sou o cara, cresceu porque eu falo bem, eu tenho unção, eu dou glória, eu profetizo, eu liberto. Para ninguém falar isso, Jesus falou assim: ó, vocês é o seguinte, um plano, um rega, mas eu dou o crescimento, é eu que dou o crescimento. Aí Paulo vai dizer assim: nem o que planta, nem o que rega tem valor nenhum. Aleluia, oh glória, amém, queridos, para que não haja vanglória sobre nós. Então assim, eu ainda vou enxergar, aleluia,
agir sobre este culto, em nome de Jesus. Coloque suas mãos para frente. Deus abençoe cada um nesta noite. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo e permaneça para sempre. Que deseja bênção, todos digam amém. Não saia sem cumprimentar teu irmão. Está encerrado em nome de Jesus. Deus os abençoe. Estamos aqui novamente na quinta-feira, culto de adoração. Amém, igreja? Irmãos, quero comunicar a vocês que está aqui na quinta-feira, após o término do culto, nós vamos até ver se a gente consegue terminar uns 10 minutos mais cedo. Após o término do culto, nós vamos estar aí tomando um cafezinho, amém? Fazendo aí um lanchinho entre nós, em nome de Jesus, tá bom? Se você puder trazer alguma coisinha, pode trazer. O café nós temos aí, amém? Traz um bolinho, traz um pão com mortadela, tá? Nós vamos ter nesse culto de adoração um companheirismo maior entre nós, uma união maior que a gente sempre preza sobre a vida de cada um. Hoje aquela caixa parou, hein? Papai, a paz do Senhor para os irmãos. Fala tchau, irmãos. Tchau.